Encontra em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 21 ao 25. Primeiro Samuel, capítulo 30, versículo 21 ao 25. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vocês encontraram, ou se não encontraram, vocês podem acompanhar aqui também, aqui no projetor, né? Nos diz assim: quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos, note bem, perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém? Irmãos, deixa eu contextualizar vocês aqui com esta passagem. A Bíblia ela nos diz que Davi, ele estava em uma aliança com os filisteus. Foi até a mensagem que eu ministrei na vez passada. Davi estava agora defendendo os filisteus. E explodiu a guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus foram para a batalha contra Israel. Chegou num determinado ponto, os comandantes filisteus olharam para o seu rei e disseram: não pode esse homem ir conosco e os seus homens, porque lá na batalha ele vai nos trair. Qual seria a forma melhor de se reconciliar com Saul do que entregando a cabeça desses homens? Então ali o rei Aquis, ele manda Davi retornar para casa com os seus homens. E a Bíblia diz que quando Davi retorna com os seus homens para a cidade onde ele morava, que se chamava Ziclac, quando ele chega lá, a cidade está incendiada, porque os amalequitas, nesse inteirinho, os amalequitas, eles incendiaram a cidade, e eles levaram as mulheres e os filhos cativos. Então a palavra de Deus diz que Davi, ele consultou o Senhor, para ver se ele deveria ir sobre os amalequitas, e o Senhor lhe deu uma direção, uma palavra, onde que ele vai, e ele combate contra os amalequitas, e com a graça e a misericórdia de Deus, as crianças, as mulheres, e todo o despojo que eles haviam saqueado estavam ali, e ali Davi, com a graça de Deus, sai ileso com os seus homens. Ele recupera os despojos, ele traz consigo suas mulheres, os seus filhos. Porém, quando Davi estava indo para essa batalha, nós vemos e lemos esta passagem aqui, que havia 200 homens que de tão cansado que estavam, não puderam ir, não foram para a guerra. E depois, quando eles voltam com aquela montoeira de despojo, né? Eles olham ali e tá aqueles 200 homens que ficaram e que não foram para a batalha. Daí nós lemos que esses homens perversos
eles disseram: olha, já que eles não foram para a guerra conosco, eles também não merecem a parte dos despojos. Só entrega as mulheres e os filhos, mas eles não merecem essa porção. E é esse o texto que nós lemos aqui. Irmãos, quando eu meditava nesse texto, Deus falou comigo sobre nós discernirmos a graça. É sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa manhã. Discernindo a graça. Repita comigo: discernindo a graça. Pastor, o que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas o Senhor agiu com bondade para comigo e com você, amém? Você não merecia, e eu e você não merecíamos essa bondade. Nós éramos dignos de morte, dignos de caos, do inferno. Nós éramos tidos como inimigos de Deus, mas aprove ao Senhor conceder a mim e a você graça. Devido ao seu amor e a sua misericórdia, Ele concedeu a mim e a você misericórdia, perdão, favor. Você não merecia. Essa é a mentalidade, primeiramente, que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Eu e você não merecíamos. Você não merecia estar aí nessa cadeira nesse momento. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos prisionados nas mãos de Satanás, nas garras do inimigo. Mas o Senhor usou comigo e para com você de bondade, de graça. Você não merece, mas eu vou lhe dar graça. Eu vou lhe dar da minha bondade, eu vou lhe dar do meu perdão, eu vou lhe dar do meu amor. Isso é favor imerecido. Porque a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, diz a palavra. Então, ao observar esse texto, ao ler esse texto, queridos, é o que o Espírito ele traz ao meu coração, que nós precisamos discernir esta graça. E é o que Davi discerne aqui. É o que você vai observar nesse texto, que Davi ele discerne o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. E no versículo de número 23, olha só o que diz no versículo 23. Davi ele diz assim, ó: quando esses homens falam para Davi: não podemos dar dos despojos que nós conquistamos lá batalhando para esses homens que não foram para a guerra, que não foram conosco. Davi no versículo 23 ele responde: porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Irmãos, quem discerne a graça tem a mentalidade de mordomia. Quem discerne a graça, repita comigo, quem discerne a graça tem a mentalidade de mordomia. Porque uma vez, querido, que eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus, você concorda comigo que Ele se tornou o Senhor da tua vida? Ele se tornou o teu Senhor, o teu dono. E que tudo agora que está nas nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Você entende que você não é mais dono, mas você se tornou um mordomo. Porque tudo que nós temos é de Deus. Tudo que eu e você temos e possuímos é uma graça. É um favor imerecido, porque nós não merecíamos. Então essa é a primeira mentalidade que eu quero que você tenha aqui nessa manhã. A mentalidade de administrador, de mordomo. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Davi, ele está dizendo: não façam isto com o que o Senhor nos deu. Nos deu. A mentalidade que aqueles homens tinham é que aquilo era deles. Isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Nós fizemos por onde?
Nós é que batalhamos, nós que sacamos a nossa espada lá cansados e matamos os amalequitas e recuperamos. É nosso, Davi, é nosso. Essa porção não pode ser repartida, Davi, porque é meu. Olha a mentalidade de meritocracia, o mérito entrando. Mas Davi aqui discerne a graça, ele diz: não façam isso com o que o Senhor nos deu. Nós não teríamos esse despojo se o Senhor não nos desse. É do Senhor essa porção, não é nossa. E aqui nós somos o quê? Mordomos e administradores. Quem discerne a graça, querido, possui uma mentalidade de administração, de mordomia. O que é o mordomo, pastor? O mordomo, ele desfruta de todas as coisas, mas ele não é dono daquelas coisas. Ele é um mordomo. Meu querido, qual é a sua mentalidade aqui nessa manhã? Você tem uma mentalidade de mordomia? Você tem uma mentalidade de administração daquilo que pertence ao Senhor, daquilo que pertence a Deus? Ou a sua mentalidade é de dono? É meu, porque eu pago o preço, porque eu faço por onde, porque é cada um por si, Deus por todos? Pastor, quer que você entenda essa mentalidade de mordomia nessa manhã. Quando nós discernimos a graça, quando nós discernimos o favor imerecido de Deus, nós vamos desenvolver uma mentalidade de mordomia, porque tudo é de Deus. Tudo o que recebemos é fruto da graça divina, e não da nossa própria força ou merecimento. Quando colocamos Deus no centro, entendemos que não somos donos dos recursos e bênçãos, mas apenas administradores. É dele. Essa é uma mentalidade que eu e você temos que ter nessa manhã, porque a mentalidade de posse é a mentalidade do mundo. O mundo se apodera, o mundo se torna dono, o mundo toma posse. É o que o mundo tenta inculcar no coração da igreja. Mas o Senhor, o reino de Deus, ele caminha em uma rota diferente. O reino de Deus caminha de uma forma diferente. E no reino de Deus, tudo é de Deus e para a glória de Deus, amém? Tudo é para a glória dele. Você é um cidadão do reino, mas você não é um rei nesse reino. Nesse reino já tem um trono e já tem um rei, se chama Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós somos mordomos e administradores. Comece a discernir a graça. Aquilo que tem, aquilo que você acha que você tem, que você possui, é teu ou foi Deus que te deu? Reflita por um instante. Porque se nós não entendermos isso, nós nos tornamos mundanos. Nós nos tornamos pessoas que andam conforme a rota do mundo. Vocês estão entendendo? Mas essa não é a rota de Deus. A rota de Deus é que Ele dá. Ele confiou a nós. Agora nós somos administradores daquilo que é dele. Porque Davi aqui poderia muito bem olhar e dizer: não, é verdade, vocês têm a razão. Nós é que arriscamos as nossas vidas lá. Nós é que fizemos por onde? Mas não, Davi diz para esses homens: não façam isso com o que o Senhor nos deu, com o que é de Deus. Tudo esse despojo é dele. Quem está com o pastor aqui nessa manhã? 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7, ele vai nos dizer assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? É uma pergunta. E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? É uma pergunta. Você está observando? Isso aí é graça, irmão.
É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja imatura. A igreja de Corinto é uma igreja carnal, que tinha ainda uma mentalidade mundana. Mas Paulo está falando para essa igreja: pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Nós recebemos do Senhor. Nós somos administradores e mordomos daquilo que lhe pertence. E se o recebeu, e se nós recebemos, por que nos gloriamos? Se Ele deu para você por meio de graça, por que você se exalta? Por que agora você quer pisar nos seus irmãos? Por que agora você faz vista grossa? Por que agora você age de uma forma mundana? Se você foi agraciado, se é favor e merecido que Ele concedeu a você. Isso acontece porque não discernimos a graça de Deus. Isso acontece porque nós não discernimos o favor de Deus. Mas tudo o que temos pertence a Ele, glória a Deus. Tudo que temos, que achamos que temos, é dEle. É dEle, querido, é Ele que permitiu. É Ele que permitiu. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e o versículo 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Versículo 18. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Louvado é o Senhor, amém? Não é a força, foi Deus que deu, querido. Foi Deus que livrou lá do Egito você, que te tirou lá do Egito. É Deus que tem concedido graça para nós, é Deus. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, tem nos dado. Nós precisamos discernir a graça. No texto que nós lemos, no capítulo 30, versículo 23, Davi, ele continua dizendo assim: Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem discerne a graça, reconhece o agir de Deus nos bastidores. Davi aqui ele reconhece que quem guardou, eles estão cansados, esses homens. Esses homens estão cansados, 200 deles ficaram para trás, de exaustos que estavam. Eles estavam indo para a guerra contra Israel, retornaram, trombaram com a sua cidade em chamas. Esses homens estão exaustos. E esse restante que vai com Davi, também está cansado, também está sobrecarregado, também está emocionalmente abalado. Os seus filhos e as suas mulheres foram levados, as suas coisas foram queimadas, e o despojo foi saqueado. E eles vão, porque Davi consulta a Deus. Davi consulta a Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses e deixar uma palavra para você. Davi aqui, ó, esses homens queriam apedrejar Davi, mas Davi aqui sabe que ele tem uma autoliderança. Davi não sucumbe naquele momento, ele consulta a Deus. Ele chama o sacerdote, pede a estola e pergunta para Deus: devemos ir para a batalha e perseguir os amalequitas? E Deus diz: vai. Quando você tiver um momento de crise, não é para você perder o eixo e sucumbir, é para você consultar a Deus, amém? Busca a estola sacerdotal, vai para o teu quarto e busca a presença do Pai e pede para Ele falar com você. Mas aí Deus fala para eles: vocês vão,
vão atrás dos amalequitas. E eles foram. E Davi agora está dizendo para nós que foi Deus que guardou, que foi Deus que entregou aquele bando em nossas mãos. O que Davi está dizendo aqui para nós? Que ele discerniu que se não fosse o agir de Deus nos bastidores, eles não teriam vencido. Quem discerne a graça, irmão, reconhece Deus agindo nos bastidores. Eu quero que você entenda aqui nessa manhã, e que Deus abra o teu entendimento, os teus olhos, e conceda a você um discernimento, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na empresa, lá na faculdade, na escola, para que você possa perceber o agir de Deus nos bastidores. Porque Ele está fazendo, Ele está operando, Ele está se movendo, mas às vezes é nós que não estamos discernindo. Os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos estão tapados. A gente tem vivido uma vida na alma, sobrecarregada, com tanta informação, e não estamos conseguindo discernir a movimentação do Senhor. Mas Ele está fazendo, Ele está operando, Ele está agindo. Por isso que eu e você temos que ter olhos abertos. Amém? Fala aí para esse varão, essa varoa aí, tenha olhos abertos. Para que você possa discernir a movimentação do Espírito Santo e reconhecer a sua graça nos bastidores. Nós precisamos discernir. Porque senão você se vê sozinho, né? Estou sozinho, estou abandonado. O pastor não vem aqui, não me liga. O pastor, eu estou sozinho nessa guerra. Não tem nenhum irmão para me abraçar. Cara, você não está vendo, mas Deus está ali. É você que não está enxergando o agir do Senhor. É você que não está vendo o Pai trabalhando nos bastidores. Nos bastidores. Mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está realizando. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha só como Deus faz com que as coisas cooperem, querido, as coisas cooperem para o bem daqueles que amam, porque Ele tem o objetivo de formar Cristo em mim e em você. A meta de Deus é fazer de mim e de você alguém como Cristo, parecido com Cristo, que tem a vida de Cristo. Então Ele usa das circunstâncias, das situações, para formar a imagem do seu Filho em nós. E todas as coisas Ele faz que cooperem para o nosso bem. Nós precisamos discernir essa movimentação. Porque se nós não reconhecermos a graça que atua no bastidor, querido, a gente está sujeito a fazer coisa que não devemos. Você se lembra de Pedro no Getsêmani? Jesus está prestes a render a sua vida, a morrer na cruz para nos salvar. E o que Pedro faz ali no Getsêmani? Pedro não reconhece a movimentação do céu. Ele saca uma arma e ele corta a orelha do cara. O que Jesus fala para ele? Põe essa espada, essa faca aí na bainha, por quê? Porque Jesus foi chamado para aquilo ali, era o propósito. Quando nós não discernimos a movimentação do céu, fazemos coisas erradas que não devemos, somos negligentes e precipitados. Nós precisamos reconhecer o agir de Deus nos bastidores, a graça de Deus. Ele tem uma agenda para todos nós, para essa casa, para a sua vida. Você crê nisso? Ele te chamou, Ele te escolheu. Davi aqui reconhece isso. O agir de Deus nos bastidores. Você já leu o livro de Esther? Quando você lê o livro de Esther, você percebe que no livro de Esther, em momento algum você lê e você vê a menção de Deus. Em momento algum. Em momento algum você vai encontrar no livro de Esther a menção de Deus. E Deus fez, e Deus agiu, e Deus abriu, e Deus puniu, e Deus matou. Porque lá no livro de Esther,
Ele atua nos bastidores. É a graça que ninguém está vendo, mas Ele está fazendo, né? A forca que Ramã levantou lá, foi a forca que ele morreu, quem fez tudo isso, pastor? O Senhor nos bastidores. Quem reconhece, quem discerne a graça, reconhece o Senhor nos bastidores. Tem um discernimento. A Bíblia diz que quem é puro de coração, o quê? Quem é puro de coração, o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O puro de coração não é que ele está vendo Deus fisicamente, não, ele consegue discernir o Senhor. Ele consegue observar, isso foi Deus, isso foi a mão do Senhor. Talvez se eu desse a oportunidade para alguns falar aqui, você tomaria o microfone e falar, essa semana, pastor, Deus fez isso. Isso foi Deus, isso foi o Espírito Santo, porque você está discernindo a graça dele nos bastidores. Amém? Isso é muito sério para nós, isso é muito forte. Quem discerne a graça, reconhece o agir de Deus nos bastidores. Louvado é o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 24 e no versículo 25, o texto que nós lemos, ele nos diz assim: e quem lhes daria ouvidos? Ele está falando para aqueles homens perversos e malignos. Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quem discerne a graça não age com parcialidade. Quem discerne a graça não é uma pessoa parcial. Porque Davi não estava tratando ali com aquilo que era dele, ele reconheceu que era de Deus. Que se não fosse uma intervenção de Deus, eles não estariam naquele momento. E seria uma catástrofe na vida de Davi. Poderia ter perdido esposas, poderia ter morrido muitas pessoas. Mas ele discerne a graça. E como não é nosso, ele age com imparcialidade. Ele não é parcial. Nós precisamos verificar, queridos, como nós temos caminhado ali fora. Se nós não temos caminhado de uma forma contrária à palavra de Deus. Se entra uma pessoa ali, o cara para ali o carro, BMW, pá, relógio de ouro. Aí você, entra aqui, senta aqui na frente, aqui, traz a água pro irmão. Aí entra ali um mais simplesinho, chinelo de dedo. Esse tu pode ficar aí atrás aí. O banheiro tá ali, se quiser usar. Parcialidade, é parcial. Tá colocando na balança. E daí sabe como é que a gente caminha? Que nem as pessoas lá fora. Você fica aqui no estrado dos meus pés, mas você vem aqui na poltrona confortável, porque tu julga segundo esse mundo. Mas quem discerne graça, querido, não é parcial. Não é. Porque ele sabe que Jesus, ele trata o que tem como o que não tem da mesma maneira. Jesus não faz acepção de pessoas, não mede baseado naquilo que a pessoa possui. Ele não age dessa forma. É o que nós lemos nos evangelhos. Pelo contrário, nós vemos Jesus sendo rígido e duro com os ricos, que tinham seu coração voltado nas coisas desse mundo. E Jesus sendo amável, Jesus dirigindo palavras, Jesus com aqueles que eram de menos aquisição. Não podemos trazer isso para dentro da igreja. Essa mentalidade parcial.
E nós estamos aqui debaixo de uma base, querido, de um alicerce que é amar, servir e perdoar até o fim. Glória a Deus. Pessoas que não discernem a graça, querido, que agem, eu conquistei, eu paguei o preço, eu fiz. Essa mentalidade voltada para si, sabe? É meu, daqui ninguém me tira. Eu fiz. Essas pessoas, queridos, serão sempre pessoas parciais. Mas essa não é a cultura do reino de Deus. Essa não é a cultura do reino de Deus. Jesus não coloca as pessoas em balança, com base naquilo que elas possuem ou não possuem. Por isso, a partir dessa semana, começa a olhar diferente, amém? Se você está aqui nessa manhã e você tem tratado algumas pessoas com alguns privilégios e outras de outra forma, começa a vigiar, porque você não está compartilhando da visão, do coração, da cultura do reino de Deus. É o que Tiago vai falar no capítulo 2 e no versículo 1. E é exatamente o texto que eu vou trazer aqui na terça-feira no estudo bíblico. Capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Por que isso é sério, pastor? Porque isso sorrateiramente, se nós não vigiarmos, principalmente liderança, pastor, a gente vai mundanizando a igreja. Tudo é dele, glória a Deus. Tudo é dele. Tudo é dele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, aleluia. É para a glória do nome dele. Quem discerne a graça não age com parcialidade. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos nessa manhã e permita vermos que é dele, não é nosso, pertence a ele. Ele te deu a capacitação, ele te deu a força, ele te deu a sabedoria, ele te deu para que você pudesse ter e ser um mordomo, um administrador. E o pastor quer finalizar aqui no capítulo 30, versículo 26 ao 31, vamos ler. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 26 ao 31. Nos diz assim: quando Davi chegou a Siclague, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeremelitas e dos Queneus, de Orma, de Boraçã, de Atasse e Hebron, e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Quem discerne a graça, compartilha e é generoso. Quando Davi chega lá em Siclague, irmãos, a cidade estava queimada. Os amalequitas colocaram fogo na cidade. Davi está com seus homens e está com aquela porção generosa de despojo, muito despojo, que eles pegaram e tomaram dos amalequitas. Mas quando Davi chega lá, olha o coração de Davi, é um coração de compartilhar. Ele poderia muito bem, não, agora com esses despojos aqui, nós fizemos por merecer, a nossa cidade aqui está queimada, e vamos agora edificar a nossa cidade aqui, agora é nós. Mas não, Davi pega aquele despojo, envia mensageiros,
para as cidades, para os locais onde os amalequitas haviam saqueado, e ele compartilha do despojo. Ele reparte o despojo. Olha só, vocês foram saqueados, né? Mas o Senhor nos deu a vitória, e agora eu quero compartilhar do despojo com vocês. Olha a mentalidade do cara. Quem discerne a graça, compartilha e é generoso. Porque ele sabe que Deus foi que deu, Deus foi que proveu, Deus foi que abençoou. Nós agiríamos assim, irmãos? Será que nós agimos dessa forma? Será que ali no dia a dia nós agimos dessa forma? Quem discerne a graça compartilha, é generoso, aleluia, porque tudo que ele tem é de Deus, louvado seja o Senhor. Deus está chamando você para compartilhar, Deus está chamando para você para uma via de generosidade. Todos nós aqui nessa manhã, discirna a graça, porque o dia que o Senhor nos levar, querido, tudo vai ficar aí. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto que nada levaremos dele. Tendo o que comer e o que se vestir, estejamos com isso contentes, diz a palavra. Estejamos contentes. Olha só como o reino dos céus ele vai agindo contrário a esse mundo. Porque o mundo age dessa forma contrária aqui que nós lemos. E a Bíblia diz que esses homens são perversos e malignos. Olha, é sério isso? Você consegue discernir que o texto que nós lemos, esses homens que queriam fazer contrário ao que eu estou ministrando aqui para você, o texto chama eles, atribui a esses homens malignidade, perversidade, são perversos. Eles estavam com Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas eram perversos e malignos, porque caminhavam na meritocracia, caminhavam com esse coração, é meu, é nosso. Você consegue discernir como é sério isso? Mas o coração de Davi é diferente. É um coração de família, é um coração de irmandade. Você está entendendo? Irmãos, nós somos uma família, amém? Uma família em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã, que são de outra comunidade, nós somos irmão em Cristo, amém? Os irmãos, nós ajudamos os irmãos lá, eles nos ajudam, é assim, é uma família. Mateus capítulo 14, o versículo 19, para nós orarmos. Mateus capítulo 14 e o versículo 19. Presta atenção nesse texto, olha só. Multiplicação dos pães e dos peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Jesus partiu os pães. E o que ele fez? Deu. Ele deu para quem? Ele deu para os discípulos. E estes deram às multidões. Os discípulos receberam o pão partido de Jesus, e os discípulos deram para a multidão. Está vendo a mentalidade do compartilhar, do repartir, da multiplicação? Eles recebem e eles dão. Eles recebem e eles dão. Deus quer dar para nós, Deus quer dar para você, mas não é para você fazer um cesto ali, uma roda e ficar tudo para você dar. Porque quanto mais você der, mais Ele vai dar nas suas mãos. Mais haverá multiplicação. Mais haverá. O reino de Deus, ele caminha de uma forma diferente do mundo. É compartilhando, é dando, é entregando para que você tenha mais. Você tenha mais, você tenha mais. Então a pessoa que ela fica para si, que ela não compartilha, ela não é generosa,
é uma pessoa mesquinha, essa pessoa está fadada à crise. Essa pessoa no reino de Deus está fadado, querido, a passar por momentos de dificuldade, porque ela não entendeu a chave do reino de Deus. Jesus reparte e dá para os discípulos e não para a multidão. Dá para a multidão é com discípulos. Os discípulos e estes deram às multidões. Deus quer dar muita coisa para você. Você recebe aqui nessa manhã? Mas é para você dar para a multidão. É para você dar para aquele que tem fome, aquele que tem sede. Ele quer dar talvez uma porção de unção, de graça sobre você, mas não é para você ficar lá na sua casa, é para você abraçar alguém, para você beijar alguém, para você entregar uma palavra para alguém, e quando você entregar, mais Ele vai te dar, mais Ele vai te dar. Esses dons que estão nas suas mãos é para você compartilhar, é para você entregar, para você fazer o reino de Deus se movimentar. E ali vai tendo o que? A multiplicação, é mais. Eu recebo de Deus e entrego, eu recebo de Deus e entrego, eu recebo de Deus e entrego. E vem mais, e vem mais. O reino de Deus caminha dessa forma. Trazendo isso para a área financeira, querido. É dessa forma. Começa a fazer uns propósitos com Deus. Começa a fazer um propósito com Deus de entregar no reino. Porque antigamente, querido, as pessoas, elas levavam o animalzinho, né, para o sacrifício, derramavam o sangue do animal, o sangue ali escorria, aspergia, mas hoje não tem mais animais para a gente levar. Jesus é o sacrifício perfeito. Hoje você trabalha, e você vende as tuas horas, você está vendendo o seu tempo em prol de um tesouro, em prol de recurso, de dinheiro. Então o impacto que isso tem quando você traz o seu dízimo, quando você oferta no reino de Deus. Deus chamou você para compartilhar, para repartir. Compartilhar e repartir. Porque quem discerne a graça, compartilha e é generoso, sabe repartir. Olha só, com esse texto, irmãos, como nós somos ministrados aqui em uma mentalidade do reino dos céus. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus revelou coisas poderosas. E quando nós estudamos a vida desse homem, nós aprendemos lições preciosas como essas. Lições preciosas. Eu quero finalizar aqui dizendo: nós fazemos parte dos Davi, ou nós fazemos parte dos malignos e perversos, daqueles que estavam com Davi, que tinham uma mentalidade contrária ao reino de Deus, uma mentalidade de edificar o castelo, como fez lá na Torre de Babel, né? Edifiquemos nós uma cidade, uma torre que alcance os céus, para que sejamos glorificados e lembrados pelo mundo afora. O coração de Davi caminha diferente disso. O pastor quer encorajar você nessa semana a ter esses atributos. Talvez você entrou aqui e você não tem entendido que tudo é de Deus e que não é seu. Começa a partir dessa manhã. Chega lá na sua casa, chega ali na sua empresa, chega ali no seu trabalho, chega onde for, declara: Senhor, tudo isso aqui é teu, Pai, e é para a glória do teu nome. Isso aqui é teu, Senhor. Esse carro, essa casa, Senhor, esse recurso, é tudo do Senhor. Comece a discernir, comece a colocar nas mãos do Senhor, e que Ele seja o Senhor. E você é um mordomo, um administrador. Porque o dinheiro, querido, ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Eu ouvi esses dias essa frase. Começa a colocar nas mãos do Senhor. Começa a discernir Ele nos bastidores. Que o Espírito Santo abra os teus olhos aqui nessa manhã, para que você possa ver. Para que você possa ver, seja um homem e uma mulher espiritual.
Um homem e uma mulher espiritual, não um homem e uma mulher almática, carnal, voltado para as coisas dessa terra, mas com uma mentalidade que busca as coisas do alto, que busca as coisas de cima, que tem um coração no reino dos céus. Que você entenda e haja sem parcialidade. Ame, querido, ame quem tem, ame quem não tem. Ame. É tão bom, né, dar um abraço em quem está bem vestido, quem é cheiroso, quem tem ali, né? Ah, esse eu dou um abraço. Agora ali com o morador que está ali na esquina eu já não consigo. Parcial. Não compartilhamos do Espírito de Cristo Jesus. É forte. Começa a partir dessa semana a caminhar de uma forma diferente. Aquele irmãozinho lá necessitado passou, vai lá, conversa. Ontem nós estávamos indo ali, por um momento de oração ali, um senhorzinho na chuva. O Alex ali abriu o vidro, Jesus te ama, ajudou financeiramente. Cara, é isso o reino de Deus, sabe? É isso. Nós temos que agir como se Jesus agisse. Entenda e discirna isso na sua caminhada, na sua vida. E seja generoso. Compartilhe. Quanto mais você der, mais Deus vai lhe dar. Quanto mais você reter, menos vai te dar. Menos ele deu e os discípulos deram. Ele deu e os discípulos alimentaram. É dessa forma. É dessa forma. Não tem jeito. Fica colocando lá na conta do banco, daqui a pouco, ó. Com esse governo que nós estamos tendo aí, já está até arriscado. Vai compartilhar, vai ajudar, vai comprar uma cesta básica, vai dar pão para quem não tem pão. Abençoa a tua comunidade, ajuda a igreja, ajuda os irmãos. Para que ele te dê mais, para que ele te dê mais, para que te dê mais. E o azeite na botija não vai faltar, amém? Louvado é o nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Discernindo a graça, discernindo a graça. Discernindo a graça. Meus irmãos, se puderem projetar aqui para mim o versículo 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 10. Projeta aqui para nós no projetor aqui 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 10. Olha só o que esse texto diz para mim e para você. E o Deus de toda, Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, aleluia. É o Deus da graça, querido. Mas seja um cristão espiritual, um cristão maduro que discerne, não um menino na fé, uma menina na fé, que vive segundo a cultura deste mundo, segundo as coisas dessa terra, conforme a Bíblia diz, segundo os gentios. Vai mudando a tua mentalidade, vai mudando o teu coração, porque Ele é Pai. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Feche os teus olhos por um instante. Essas palavras talvez falaram com você. Talvez você entrou aqui, o teu coração, a tua mentalidade tem sido uma mentalidade mundana. Você tem compartilhado de um coração, de uma mentalidade perversa, maligna. Segundo esses homens, as quais nós lemos no texto, que estavam com Davi, que era uma referência, mas não tinham o mesmo coração de Davi. Talvez você tenha caminhado nesse mundo segundo o rumo do mundo, se conformando com este século. Talvez você entrou aqui, você está em pecado,
você está fraco, você está passando por crises, dificuldade. Eu quero fortalecer esse versículo que nós lemos. Ele é o Deus de toda a graça. Ele está aqui para capacitar eu e você. Ele está aqui para iluminar eu e você. Ele está aqui para nos pôr de pé se caímos, se nos arrependemos nessa manhã. Ele está aqui para formar no nosso coração uma mentalidade do céu, do reino dos céus. Bem-aventurado, Jesus disse, bem-aventurado, bem-aventurado humilde, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado que tem fome, bem-aventurado que tem fome e sede da justiça. Deixa o Espírito Santo tocar em você aqui nessa manhã. Deixa o Espírito Santo abraçar em você, forjar em você, para que a partir desta manhã, desse dia, você possa viver lá fora de uma forma diferente, como um cidadão do reino dos céus. Ele quer derramar muito sobre muitos aqui, amém? Ele tem muito para derramar sobre você, você crê? Ele tem uma porção, mas Ele espera que você compartilhe, que você dê para as massas, para as pessoas, para que você não seja uma pessoa voltada para si, você não seja como um mar morto, que só recebe, mas não compartilha. Espírito Santo, em nome de Jesus, dá a mão para essa pessoa que está ao seu lado, vamos orar juntos. Vamos orar em nome de Jesus. Vai dando, vai orando. Vai orando. É tempo de você discernir a graça. É tempo de você discernir a presença. É tempo de você discernir o Espírito. É tempo de você discernir a movimentação do céu, a agenda do céu. Para que você não venha ser precipitado nessa caminhada, nessa jornada. Para que você não venha naufragar. Para que você não venha deslizar e cair. Comece a discernir, que o Espírito Santo nessa manhã esteja capacitando você, dando olhos para você ver, dando ouvidos para você ouvir, em nome de Jesus. Seja ativado no seu espírito em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, vai orando por esta pessoa que está ao seu lado. Vai orando, seja ativado nessa manhã. Seja ativado nessa manhã. Em nome de Jesus.